com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Amém. Obrigado, Moema, pela acolhida. Irmãs e irmãos, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu vou pedir uma gentileza que se mantenham os microfones fechados, né? Só deixando o Padre Euclides. E se quiser falar, então levanta a mão ali, depois falam de cada vez, você não faz um ruído aí que atrapalha, né? Obrigada. Obrigado, Moema, pela acolhida e pela possibilidade da gente estar juntos, refletindo, rezando. Agradeço a Marcos, que à distância, estou em Camaçari, ele em Salvador, e Marcos vai projetar alguns slides aí para a gente. Obrigado, viu, Marcos, pela sua generosidade e colaboração. Você é técnico, graças a Deus. Bom, como já disse Moema, nós vamos então refletir hoje, depois no dia 26 de abril e no dia 20 de agosto, estes nossos encontros, hermenêutica bíblica da vida consagrada. Quando a gente fala, portanto, da hermenêutica, da interpretação bíblica, não é? Creio que todo mundo está me ouvindo bem? Tá tudo ok, né? Certo. Quando então a gente fala desta hermenêutica bíblica, da interpretação, de como a Bíblia nos coloca diante da dimensão da vida consagrada. A primeira coisa, e é central, e é também o eixo dessas nossas reflexões, é buscar no evento Jesus aquele núcleo essencial do qual germinou e continua germinando a vida consagrada em suas múltiplas formas. Veja, no evento Jesus de Nazaré, encontrar aquele núcleo essencial de onde germina e germina a vida consagrada, nas variedades de suas formas. Portanto, tenhamos bem claro isso. Isto que é a hermenêutica bíblica, a interpretação bíblica da vida consagrada. Buscar no evento de Jesus de Nazaré, buscar no evento Jesus de Nazaré e depois pós-Pentecostes, nas comunidades primitivas, aquele núcleo fundante do qual germinou e germina a vida consagrada. Agora, eu tomo aqui o Código de Direito Canônico e fica uma pergunta. Quando a gente fala de vida consagrada, o que se entende por vida consagrada? Eu lhes convido a olhar o cânone 573. 573. Cânone 573. 573. A vida consagrada pela profissão dos conselhos evangélicos é forma estável de viver pela qual os fiéis, sob a ação do Espírito Santo, seguindo mais de perto a Cristo, consagram-se totalmente a Deus, sumamente amado, para que, dedicados por um título novo e peculiar à sua honra, a edificação da igreja e a salvação do mundo, alcancem a perfeição da caridade ao serviço do reino de Deus e, convertidos em sinal, preanunciam na igreja a glória celeste. Este cânone 573, ele é importantíssimo porque dá
a definição de vida consagrada. Vida consagrada, a igreja entende pela profissão dos conselhos evangélicos. Portanto, não há possibilidade de se falar de vida consagrada sem a profissão dos conselhos evangélicos. E a profissão dos conselhos evangélicos, além da sequela Christi, constitui uma forma estável de viver. Portanto, quando nós falamos e quando a igreja fala de vida consagrada, ele está falando de mulheres, de homens, de fiéis que vivem o seguimento de Jesus casto, pobre, obediente. É fundamental ter isto bem claro para a gente poder, então, refletir esta dimensão na Bíblia, esta hermenêutica bíblica da vida consagrada. Então, o que é a vida consagrada? São aqueles fiéis, os filhos e filhas da igreja, na sequela Christi, no discipulado, vivendo os conselhos evangélicos. E nisto se constitui uma forma estável de viver, sob a ação do Espírito Santo, seguindo mais de perto a Cristo, dedicados ao serviço do reino na igreja, por um título novo. Que título novo é este? Vida consagrada. Então, eu repito, para a gente falar de hermenêutica bíblica da vida consagrada, então ter clareza a partir deste cânone 573. Vida consagrada, como esta sequela Christi, este discipulado na vivência dos conselhos evangélicos. Uma outra coisa importante na hermenêutica bíblica da vida consagrada é levar em conta vida cristã e vida consagrada. Vida cristã e vida consagrada. Normalmente se fala de dois caminhos, de duas vias, uma para todas e outra via, outro caminho para vocações especiais. Ora, esta não é algo adequado, não é algo bom. Falar e conceber a vida consagrada diferente da vida cristã. Nós devemos ter sempre a preocupação de não estabelecer, em primeiro lugar, diferenças entre a vida cristã e a vida consagrada. Mas, em primeiro lugar, deveríamos buscar a relação. A relação vida cristã, vida consagrada. Por quê? Entre a vida cristã e a vida consagrada, há uma tensão, uma especificidade, uma tensão. Mas não é uma tensão que divide, não é uma tensão que se contrapõe, não é uma tensão que se separa. Pelo contrário, une. Por quê? Porque se a gente toma a palavra de Jesus, se você tem aí em mãos a sua Bíblia, vamos abri-la, tomar a Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33, Mateus, capítulo 6, versículo 33, o que nós encontramos aí? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas isso, minha irmã, meu irmão, isto é para todas as pessoas, é para todo batizado.
para a vida cristã. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Ora, isso nos diz, portanto, que a vida cristã está dentro. Marcos, daqui a pouco nós vamos ao primeiro slide. Joia? Tá Daqui a certo, pouco padre. nós vamos Ok. ao primeiro. Então, esse buscar o reino de Deus e a sua justiça, Zilda querida, buscar o reino de Deus e a sua justiça, próprio de toda a vida cristã, nos coloca, portanto, que a vida consagrada está dentro da vida cristã. Ela está inserida, faz parte, é dentro, é no seu interior. Vida consagrada é uma modalidade da vida cristã. É uma modalidade. É claro que ela traz em si mais transparência da pertença ao Senhor e a limpidez do seu amor. Sim, podemos dizer assim que a vida consagrada é uma radicalização, se assim podemos dizer, que esta palavra radicalizar às vezes se torna muito perigosa, não é verdade? Mas é uma ênfase, um acentuar, um assumir de modo mais firme, de mais naquele sentido concreto de radicalizar as consequências do nosso batismo, Me parece que Valda está levantando a mãozinha. Oi, Valda. Tá. Então, olhamos este primeiro aspecto, vida consagrada e vida cristã. Agora, se é na pessoa de Jesus Cristo, no evento Jesus de Nazaré, que devemos encontrar a hermenêutica da vida consagrada, nós olhamos para Jesus como o consagrado por excelência. Jesus, o consagrado por excelência. O modelo ao qual cada um de nós é convidado a configurar, a conformar a nossa própria vida. Jesus, o consagrado por excelência, não é? Jesus, o consagrado por excelência. E em Jesus, nós olhamos, então, três aspectos. Três aspectos de Cristo, o consagrado por excelência. O primeiro, o relacionamento de Jesus e o Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. O relacionamento de Jesus com o Pai. Segundo, o relacionamento de Jesus e seus discípulos. O relacionamento de Jesus e seus discípulos, sobretudo com os 12, que terão a missão e uma vocação específica do testemunho. Nisto nós somos testemunhos. Boa noite, Consuelo. Nisto nós somos testemunhas. Testemunhas. Podemos olhar agora no tempo pascal, né? A alegria desta oitava pascal. E durante todo o tempo pascal, os atos dos apóstolos, que nos trazem esta vocação particular dos 12, serem testemunhas. Este Jesus que vós mataste, o Pai no Espírito Santo ressuscitou e o constituiu Senhor, e disto nós somos testemunhas. Voltemos lá então. O relacionamento de Jesus com o Pai, o relacionamento de Jesus com os 12, com seus discípulos, mas sobretudo com os 12, o relacionamento com as primeiras comunidades. É importante a gente olhar essas primeiras comunidades, porque aí é o terreno onde nasceram
as primeiras formas de vida consagrada. Marcos, por favor, esse primeiro slide. Aí nós encontramos o convite com o qual, a partir da relação de Jesus com o Pai, ele estabelecerá uma relação. A partir da relação com o Pai, da sua experiência com o Pai, ele estabelecerá uma relação com os chamados. Mateus 4, versículo 19. Vinde a mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Eu farei de vós pescadores de homens. Jesus chama alguns para partilhar sua vida itinerante. Nós encontramos isso no Evangelho de São Marcos, Marcos capítulo 1, 16 a 20. Jesus chama para estar com ele, Jesus chama alguns, naquele contexto histórico, a segui-lo, caminhar com ele na sua itinerância. Mas chamou outros a ficar na casa, na própria casa. Marcos 5, Marcos capítulo 5, 18 a 20, nós encontramos Jesus que chama alguém para o seguimento, mas ficando na sua própria casa. Marcos 5, 18 a 20. Aquele homem que ele cura, não é? O demoniado de Geraseno, quando entrou no barco, aquele que for endemoniado, rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ficar com ele é o núcleo fundante da relação de Jesus com os vocacionados de ontem e de hoje. Ficar com ele, o núcleo fundante da relação com Jesus, com os vocacionados, vocacionadas de ontem e de hoje. Aquele que tinha sido libertado, aquele que era endemoniado, pede para ficar com Jesus. Mas Jesus lhe disse: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Vai para a tua casa, para o teu ambiente e para os teus, para a tua realidade concreta. Fica aí como sinal, como testemunha, e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Veja, meus irmãos, as minhas queridas irmãs, os chamados são variados no contexto bíblico. Por exemplo, chamou Levi para vir atrás dele, segue-me, não é? Mas também chamou Zaqueu e não lhe pediu nada. Zaqueu continuou na sua casa, no seu contexto, não é? Continuou no seu contexto. Então, as variadas formas deste chamado que o Senhor faz e continua fazendo. Marcos, meu caro, vamos ao segundo slide. Bom, distinto, separado das multidões que seguem a Jesus, a multidão segue, às vezes, na busca, mas às vezes também o segue na curiosidade. Seguir na multidão é seguir no anonimato. Seguir na multidão é seguir sem o comprometer-se. Então, por isso, distinto da multidão, surgem 3 grupos mais próximos de Jesus: discípulos, apóstolos, os 12. Discípulos, apóstolos e os 12.
Esses três grupos distintos da multidão, primeiro, eles experienciam em Jesus que o reino chegou. O reino de Deus está próximo. O reino chegou. Há uma experiência. Não o mundo das ideias, não o encontro com uma ideia, não o encontro a partir de um milagre, de um sinal, mas uma experiência naquela pessoa, Jesus de Nazaré, a presença do reino de Deus. E os discípulos, os apóstolos, os 12, este grupo distinto da multidão, é convidado a se envolver com Jesus e com a sua causa. A multidão segue sem o envolvimento. A multidão segue sem o envolvimento. Mas o Senhor chama algumas, como é bonito o grupo das mulheres, para o envolvimento com a pessoa de Jesus, com a sua causa, com a sua missão. O terceiro, vamos lá, Marco. O discípulo. Quem é o discípulo? Aquele que se torna aprendiz de Jesus. Discípulo, vinde a mim, aprendei de mim. Vinde, aprender, fazer essa itinerância com o Senhor. Aprender de Jesus. O discípulo é um aprendiz. É como João, o evangelista, que nos diz que se reclinou sobre o coração de Jesus. Reclinou sobre o coração de Jesus. É o convite do Senhor. Mateus 11, né? Vinde a mim, aprendei de mim. De seu coração somos aprendizes. Este é o discípulo, o seguidor, o aprendiz. Mas não aprendiz teoricamente. Veremos daqui a pouquinho as consequências, os desdobramentos deste aprender de Jesus. E deste aprender nasce o envio. Se o discípulo é aprendiz, vai atrás do mestre, aprende do mestre, o apóstolo é um enviado. Mas veja a diferença discipulado e apostolado. Discipulado e apostolado. Mas acima de tudo, o discípulo, a discípula, é aquela que segue, sequela, segue, anda atrás de Jesus para ficar com ele. Ficar com ele, permanecer nele e com ele, para compartilhar o seu caminho, envolver toda a existência. Vejam, o discípulo é, sobretudo, o que segue, seguidor, vai atrás, permanece com ele, compartilha o seu caminho, a sua causa, a sua missão, o seu jeito, o seu modo de ser, as suas opções, a sua causa. O discipulado envolve toda a existência. Na sequela Christi, não há espaço na vida do discípulo que não seja este envolver-se com Jesus, com a causa de Jesus. Envolver-se com a pessoa de Jesus e com a causa de Jesus. Veja, neste segmento de Jesus, o slide a seguir nos fala da identidade. O quarto slide, Marco, é a identidade do discípulo.
é aquele que acreditou em Jesus Messias, por isso se envolve com ele. Acreditar, aderir, adesão, acreditar, realizar esta adesão. Acreditou em Jesus Messias, testemunha, torna-se testemunha da sua missão, tem comunhão íntima de vida com Jesus, permanece com ele, pertence à família de Jesus, né? Não aquela que nasce da carne e do sangue, mas nasce desta sequela Cristo. E nesta identidade do discípulo, nesta família discipular, se torna irmão e irmã de outros discípulos, de outras discípulas. É amigo de Jesus. Na linguagem do quarto evangelho, não vos chamo de servos, mas de amigos. Amigo de Jesus. Porque ouve a sua palavra e a coloca em prática. Quem me ama, guardará a minha palavra, guardará os meus mandamentos. Ouve a palavra e a coloca em prática. Ouve a palavra e a coloca em prática. Daí, discernir, aprender, aprendiz, discernir, discernere, tomar esse discernimento, este enxergar, para poder aderir, é a obediência, é o obaldire, o ouvir para poder realizar. Este ouvir levará a esta aprender. E de certa consequência, eterno aprendiz. Eterno aprendiz. Obaldire, para poder realizar, para discernir, aprender, tornar-se aprendiz, tornar-se discípulo. Vejamos o apostolado e o discipulado. Apostolado e discipulado. O apóstolo é um discípulo. O apóstolo, o enviado, é fruto de um discipulado. Porém, nem todos os discípulos são apóstolos. Olha um detalhe, nem todos os discípulos são enviados. Enviado no sentido de ser testemunha, no sentido de proclamar com a palavra, de ter um magistério. Não. Alguns são chamados a um discipulado silencioso, a um discipulado como fermento na massa, a um discipulado no qual o apostolado se dá pelo ser. Nem todos os discípulos são apóstolos. E é importante a gente ter esta clareza, ter bem esta clareza, na diversidade dos chamados que o Senhor fez e faz. Não é tudo a mesma coisa. A beleza dos dons, a beleza dos carismas, a variedade de formas da vida consagrada nos colocam nesta dimensão. Todos são discípulos, na sequela Christi, mas nem todos são apóstolos. Os 12 e os apóstolos não são as mesmas pessoas. Temos os 12 enviados, mas temos, por exemplo, os 72 que também foram enviados, mas temos também discípulos. E temos outros. Barnabé, por exemplo, é chamado de apóstolo, mas não era discípulo. Diretamente na convivência com Jesus, ele era discípulo de Paulo. O próprio Paulo é apóstolo,
mas não fora diretamente discípulo de Jesus. O evangelista Marcos, o evangelista Lucas, não é? Barnabé eram apóstolos, testemunhas, enviados, né? Mas não eram discípulos. Por exemplo, o evangelista Marcos, nosso companheiro neste ano, é o apóstolo na igreja, não é? De Alexandria, a igreja copta, a igreja Alexandria. Mas Marcos é apóstolo, mas não era discípulo. Eu estou falando destas coisas como fundamento, né? Nós vamos dar passos ao longo desses nossos 3 encontros. Então, piano, piano, dando passos devagarzinho. Estamos fazendo os fundamentos para esta hermenêutica bíblica da vida consagrada. Vamos à frente. Não sei se estão cansados, se é muita conversa, muita... Vamos à frente, já temos meia hora, não é? Minha irmã, meu irmão, na base, quer dizer, no fundamento de tudo, há uma experiência. Aquele vinde e vede, João, no capítulo 1, né? Foram, viram, permaneceram com ele. Foram, viram, permaneceram com ele. Há uma experiência. E esta experiência provoca uma adesão, um aderir à fé. A fé. O grande expressão de São Pedro, nós cremos e sabemos firmemente que tu és o Santo de Deus. Nós cremos, sabemos, proclamamos. Discipulado e apostolado, né? Cremos, sabemos, proclamamos. Então, a experiência da fé, experiência de um encontro pessoal, a experiência de um ir, ver, permanecer. E não é isto também que acontece com cada um de nós? Na base, no alicerce da nossa vocação? Minha, tua, minha irmã, teu, meu irmão, não está isso? O Senhor nos olhou, nos amou e nos chamou, e nós fizemos a experiência deste estar com Ele. E hoje, cada um de nós, nas diferentes etapas da vida, nos anos de consagrados, vamos amadurecendo e amadurecer neste discipulado, neste ir, ver, seguir, ir atrás dele, permanecer com ele, comprometer-se com sua causa. É disto que nós podemos encontrar a diferença do discipulado nos rabinos, como era o costume de então, e o discipulado concebido por Jesus. Os discípulos dos rabinos são atraídos pelo conhecimento do mestre, pelo conhecimento, pelo saber do mestre. E querem se tornar, então, especialistas, sobretudo na lei. Vão atrás do saber, do conhecimento do mestre. Os discípulos de Jesus são atraídos pela sua pessoa, e aderem. Esse estar com, ficar com ele, se enamoram dele. Marcos 3,14, chamou quem ele quis para ficar com ele.
Os discípulos de Jesus são movidos, então, pela experiência de atração. Aqui nós nos lembramos do profeta Oséias. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O discipulado, o seguimento de Jesus nos coloca neste nível de atração. Ninguém vai ao Pai se não for atraído por mim. Esta atração. E esse ser movidos pela fé. Movidos pela fé. E daí, desta atração, deste movimento pelo crer, pelo aderir, adesão, vai originar a obediência à sua palavra, por causa da tua palavra. Agora, tempo pascal, né? Aí no mar de Tiberíades, na pescaria, já trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, mas em obediência à tua palavra, vamos lançar as redes. Então, desta atração pela pessoa de Jesus, desta adesão a Ele, ao seu projeto, à sua causa, origina a obediência à sua palavra, o acolhimento da sua autoridade e o deixar-se moldar e transformar por Ele. Veja, do encontro, do ir atrás, atraídos e aderindo a Ele, esse movimento da fé vai ter como consequência obedecer a sua palavra. Obaudire, ouvir para realizar, acolher para viver, isto é, para deixar-se moldar e transformar por Ele. Deixar-se. Acho que aqui é um ponto muito importante. O ir atrás de Jesus, e nós vamos rezar juntos, um pelo outro, uma pela outra, vamos rezar, pedindo ao Senhor esta graça. Que nesta etapa da minha vida, da sua vida, quantos anos de consagrada você tem, minha irmã? Quantos anos de consagrado você tem, meu irmão? Nesse seu contexto, nesta sua realidade, peçamos juntos a graça de continuar atraídos por Jesus, aderindo a Ele, obedecendo a sua palavra, acolhendo sua autoridade, extasia, esta autoridade do serviço, nos deixando moldar e transfigurar-nos por Ele. Oi, Marcos. Moldar e nos transfigurar por Ele. Discipulado cristão não é apenas aceitação do ensino do mestre, do conhecimento do mestre. Discipulado cristão é uma identificação da pessoa com o jeito de viver do mestre, com o seu destino. Uma identificação com o jeito de viver do mestre, com o seu destino. O discipulado cristão é uma sequela, um segmento que implica intimidade e imitação. Intimidade e imitação. Ora, a vida consagrada
O consagrado, a consagrada, a vida consagrada, não é apenas um discipulado chamado a seguir o mestre, mas, acima de tudo, torná-lo vivo hoje. Essa intimidade, esta imitação, que é configuração. Configuração. E mais ainda, personificação. Aqui nós entramos num ponto central da história da vida consagrada. Primeiro se falou de imitatio Christi, a imitação do Cristo. A imitação do Cristo. Depois, sobretudo, a partir da exortação apostólica Vita Consacrata, de 1996, São João Paulo II, que sublinhar o princípio-chave da configuração. Não é só imitar, é configurar. Figurar-se. E uma palavra mais presente na teologia neste momento é personificar. A personificar-se. Tornar como que, em nosso ser, em nossa vida, em nosso próprio corpo, personificar Cristo Jesus. Ser sinal para o mundo desta presença do Cristo. A nossa vida, a nossa sequela, mais do que imitação, configuração, é uma personificar. Sendo assim, minha irmã, meu irmão, a consagração é um percurso de conformação, configuração a Cristo. No ato da nossa consagração a Cristo, pobre, casto, obediente, através da ação do Espírito Santo e da mediação da igreja, a vida do discípulo, da discípula, torna-se um lugar, um sinal da presença do Cristo. Personificação. Imitácio, configurácio, personificácio. Aqui nós nos lembramos claramente das palavras de Paulo na carta aos Gálatas, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse Cristo que vive em mim é a consequência daquilo que primeiro se chamou imitácio. Depois se percebeu que não basta imitar, e é impossível imitá-lo. Mas podemos nos configurar. E mais ainda, personificá-lo. Nossa vida, nossos gestos, nossas opções, nosso modo de ser, de viver, de agir, de nos comportar, possa tornar presente para o mundo a pessoa, o agir de Jesus Cristo. Então, a nossa vida consagrada, o nosso ato de aderir, de viver a sequela do configurar-se a Cristo casto, pobre, obediente, nos leva a ser para o mundo, sinal, personificação. Dê uma olhadinha no número 22 da exortação apostólica Vita Consacrata. Vita Consacrata, número 22. Dê uma olhadinha sobre esta personificação. Configuração, personificação a Cristo
casto, pobre, obediente à nossa vida. Vamos em frente com a graça de Deus. Assim, o vinde após mim, o segue-me, pode ser traduzido, o discipulado, a sequela Christi, pode ser traduzido, encontro, palavra, adesão. Encontro, palavra, adesão. Um encontro. Encontro com uma pessoa que nos encheu de sentido, de plenitude, deu beleza à nossa vida. Um encontro. Podemos fazer a experiência dos primeiros chamados, mas na nossa própria vida este encontro, esta palavra, no mistério da encarnação, esse Logos que norteia, que nos faz viver personificando. E claro que a consequência de tudo isto, esse aderir, como os primeiros apóstolos, pode nos bater, pode nos matar, mas não deixaremos de falar do que vimos e ouvimos. Nós vimos, apalpamos o verbo da vida e damos testemunho. Encontro, palavra, adesão. Encontro, palavra, adesão. Vamos lá. Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. O ver de Jesus, viu, o ver de Jesus torna-se sinônimo de eleição. Eleitos. Eleição. Jesus chama, elege com o seu olhar. Recordamos aqui, por exemplo, Marcos 10, aquilo que se chama o jovem rico. Jesus o olhou e o amou. A gente pode fazer um belo retiro, tomando nos evangelhos, os olhares de Jesus. Os olhares de Jesus. O olhar de Jesus torna-se sinônimo de eleição. Um olhar interior, um olhar que perpassa todo o nosso ser. Um olhar que nos sonda, que nos prescruta. Os olhares de Jesus. Uma outra característica deste ver de Jesus, deste olhar de Jesus, é encontrar as pessoas no seu contexto concreto. Quer histórico, sociológico, quer, às vezes, num contexto de ferida, que precisa de cura, redenção, mas é sempre no contexto concreto, é na história.
é na história. O Senhor nos chama, não nos tira da história, porque Ele entra na nossa história. Encarnação. Encarnação. Entrar na história. Encontrar-nos no nosso cotidiano. Penso que também a nossa pastoral vocacional. Nossa pastoral vocacional. Ir ao encontro das pessoas na sua história, na sua encarnação, na sua realidade. E aí ter também personificado este olhar de Jesus. Penso aqui em você, meu irmão, minha irmã, que tem aí a missão da formação. Da formação. Aí no seu instituto, a missão da formação, quer inicial, quer a formação permanente. Às vezes nós temos muito desse primeiro olhar na formação inicial. Mas este olhar precisa estar muito presente na formação permanente, de modo amadurecido, com os anos e anos da vida consagrada, da experiência, esse voltar ao primeiro amor. Exemplo disso, desse olhar na formação permanente, nós temos agora, no tempo pascal, no anúncio da ressurreição, o que Jesus diz? Ide dizer aos meus discípulos, os meus amigos, que voltem à Galileia, lá na Galileia me verão. Quer dizer, voltem ao primeiro amor, a Galileia dos gentios, lá onde tudo começou. Ali às margens do mar da Galileia, onde chamou, onde os viu, onde foram encantados pela pessoa e pelo projeto de Jesus de Nazaré. Voltar à Galileia, voltar a esse primeiro amor. E na formação permanente, ajudar a irmã, ajudar o irmão a ter sempre este olhar, a estar sempre como que penetrado deste amor, deste olhar de intimidade, deste voltar à Galileia. Vamos um pouco avante. Vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Se você tem possibilidade, veja aí no slide, no livro 10 das Confissões de Santo Agostinho. Tu me chamaste, e teu grito rompeu minha surdez. Fulguraste, brilhaste, e tua luz afugentou minha cegueira. Derramaste teu perfume, e respirando, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Confissões de Santo Agostinho, livro 10. Esta experiência vocacional de Agostinho, esta nossa experiência vocacional de sermos chamados, de sermos perpassados por este olhar do Senhor, um olhar de eleição. Tu me chamaste, teu grito rompeu minha surdez, brilhaste e tua luz afugentou minha cegueira. Derramaste teu perfume, suspirei por ti, te saboreei,
te saboreei. E agora tenho fome e sede de ti. Que na formação inicial seja para nós este saborear. E que a formação permanente seja sempre este: tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Rezamos todos os dias nas laudes desta oitava de Natal, nesta oitava pascal. Tenho sede de ti. Pois bem, este chamado, nos primeiros, nós vemos no slide seguinte, nos primeiros, há uma resposta de imediato. Imediatamente, diz Mateus 4:20, Mateus, imediatamente, abandonando as redes, eles o seguiram. Esse imediatamente é para realçar a ideia da atração. Atração. De uma resposta como obediência total à voz que nos lança numa relação pessoal com Deus e, ao mesmo tempo, nos coloca na comunhão com os outros. Relação pessoal com Deus, comunhão com os outros. Da voz que chama, do ouvido que escuta e que aciona a nossa inteligência, provoca a fé, nasce a comunidade eclesial, a igreja, nossos institutos, casa dos ouvintes da palavra. Casa dos ouvintes da palavra. Vamos em frente por causa da hora, né? E deste ouvir a palavra, deste ser casa dos ouvintes da palavra, desse imediatamente, desta atração, vai provocar em nós conversão e sequela. Pode ir, Marcos. Conversão e sequela. Segmento. Conversão para entrar na dinâmica do reino, para viver o espírito das bem-aventuranças, para manifestar um amor preferencial por Jesus. Conversão. O êxodo. Agora, a sequela, o segmento, provocar em nós o deixar. O deixar. Nós somos chamados a um êxodo. Um antes e um depois da nossa consagração. Um êxodo para tornar-nos pescadores. Fermento na massa. Fermento. Também exige de nós um êxodo para podermos fermentar, levedar a massa. Mas, ao mesmo tempo, um subir com Jesus a Jerusalém, aceitando, assumindo, tomando a cruz de cada dia, as provas de cada dia. Marcos. 2 momentos essenciais, portanto: vocação, que é a experiência de eleição, do sentir-se escolhido; a missão, experiência de se sentir enviado para curar, libertar, para fermentar. Fermentar. Assim, o discípulo, a discípula, por este olhar, por esta eleição, são colaboradores, testemunhas de Jesus, germe e prelúdio da igreja, que nos indica, portanto, como comunidade da escuta da palavra, nos indica o caminho da escuta, do segmento, da imitação, personificação, configuração. Uma vida de serviço. Esvaziar-se para subir a Jerusalém com o Cristo servo.
subir a Jerusalém com o Cristo servo. Vamos concluir, a hora já avança, já estamos já 1 hora, vamos concluir com mais 2 slides e a gente termina. Com 2 slides e 2 perguntas quero deixar. Como seguir a Jesus? Mateus, Marcos, Lucas, nos fala de uma escola, um caminho do discipulado. Sobretudo no Evangelho de Marcos, capítulo 8 até o 10. Mateus nos diz que partir sem conhecer a meta. Entrega-se. Partir, renunciar à segurança. Renunciar à segurança que vem do apego às comodidades para estar totalmente disponível. Pondo-se em movimento contínuo de abraçar, continuamente de abraçar. Meu irmão, minha irmã, eu deixo aqui 2 perguntas. Na próxima vez, a gente retoma estes slides 14 e 15. Mas eu quero deixar 2 perguntas para a gente concluir. Como nosso processo formativo, inicial e permanente, está nos conduzindo à personificação. Está nos levando a passar da imitácio para a configuração, personificação. Personificação do Cristo. Como nosso processo formativo, inicial e permanente, vai nos levando da imitácio, configuração, personificação do Cristo. Obrigado por sua paciência. A gente se encontra, se Deus quiser, dia 26 de abril. Nós agradecemos a sua explanação, sua reflexão tão profunda, né? Com certeza vamos aproveitar e repetir, continuar repetindo nela. Muito obrigada e aguardamos a próxima aula. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, foi ótimo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Muito obrigada, padre. Oi, minha Um abraço. Obrigado por ouvintes. Gostou? Muito bom, obrigado.